Fala, bebedores do suco de cevada, bem-vindos a mais um episódio do Doutor Cerveja. Hoje a gente vai falar de como fazer um contrato social lá para o seu food truck, para o seu beer truck ou para sua tap house. Então, tudo isso a gente consegue ver aqui hoje nesse episódio, então eu vou mostrar para vocês na tela do computador como foi feito o contrato social. Eu mesmo fiz o contrato social da minha empresa e já a gente volta para falar um tchau para vocês. Acompanha aí. Isso aí, então, pessoal, dando sequência à nossa atividade empresarial na constituição do food truck, eu vou falar um pouquinho para vocês do contrato social. Vocês estão vendo na tela aí uma alteração contratual. Eu tinha uma empresa que eu constituí em 2017 para uma atividade que eu fazia. Essa empresa está parada há pouco mais de um ano, agora é 2021, abril de 2021. Então, para não constituir uma nova empresa, etc., eu fiz uma alteração contratual. Então, para fazer a alteração contratual, a gente precisa ter bem definido aqui a qualificação do sócio. Nesse caso, é uma empresa individual de responsabilidade limitada, então é uma EIRELI. A maioria dos contadores, quando vão atuar em favor de pequenas empresas, eles indicam o empresário individual. E juridicamente falando, não é aconselhável esse tipo de empresa porque ela não te dá uma proteção do ponto de vista da personalidade jurídica. Então, a atividade empresarial ela deve ser realizada sob o manto da proteção jurídica para que você proteja os bens e a pessoa do sócio. Então, sempre prefira empresas de responsabilidade limitada ou uma empresa um pouco maior, já sociedades anônimas, mas nunca o empresário individual, que embora seja mais simples a constituição, um pouco mais barato, ele não traz a proteção para o empresário. Então aqui a gente está falando um pouquinho da alteração contratual, a gente tem a delimitação clara aqui, né, da qualificação do empresário. Vocês não estão vendo todos os dados aí por conta de privacidade, mas precisa constar o nome, a nacionalidade, o estado civil, a naturalidade, RG, CPF, endereço, tudo direitinho, tá? Aqui embaixo nós já temos a qualificação da empresa antiga, a qual será alterada a razão social e a atividade, né, o objeto do contrato. Vocês também não estão vendo isso por conta de questões de privacidade, mas aqui tem a descrição de todos os dados necessários. O modelo desse contrato social será disponibilizado para vocês, eu vou indicar como. Aqui na descrição vai ter um link. E você pode pegar esse modelo para montar o seu food truck aí. Depois nós temos a alteração da atividade, então a gente escolheu o KNAI 5612-1/00. KNAI significa a Classificação Nacional das Atividades Empresariais, então toda empresa tem que ter uma classificação e essa classificação vem pelo número do KNAI, isso é público, você pode consultar as atividades. E como a gente vai trabalhar com atividade de alimentação ambulante, a gente encaixou aí nos serviços ambulantes de alimentação. A alteração da razão social, está aqui o nome da nossa nova empresa, vocês também não estão vendo por questão de privacidade, mas a razão social vai constar aqui no campo da razão social, na cláusula segunda. Aqui é uma questão interessante do endereço. Como é um comércio ambulante, ele não tem endereço fixo, isso é necessário. Então a gente escolheu um endereço para ter a sede da empresa, mas a prestação do serviço será ambulante. Isso é totalmente possível e é necessário que seja feito dessa forma. Você pode colocar no endereço da sua casa ou de algum familiar, etc. E o trailer que vai prestar o serviço da atividade empresarial escolhida. Tá? Então, esse é um macetinho aqui que você precisa saber na hora de constituir a empresa. O capital social da empresa, nas empresas individuais de responsabilidade limitada, ele tem um patamar mínimo. A gente está começando aqui em R$110 mil, que é mais ou menos esse patamar mínimo, ele está arredondado aqui, mas tem esse impeditivo. Mas eu não quero fazer uma empresa de 110 mil de capital social. Você pode colocar um sócio, então faça uma limitada com um sócio. Pega aí você, sua esposa, ou você, sua mãe, você e um amigo. E aí você pode fazer uma empresa com capital social a partir de R$100 se quiser. É importante que o capital social seja mais ou menos um investimento inicial. Então você vai comprar o trailer, os equipamentos, etc.
vai gastar aí 30, 40 mil, então faça um capital social de 30, 40 mil, até para facilitar a composição disso no balanço da empresa, que o seu contador fará aí anualmente. Basicamente, esses são os pontos mais importantes. Então, a gente vem com a consolidação do contrato social. Então, como é uma alteração, lá não tem todas as cláusulas, só as que foram alteradas. Aqui é a consolidação, então a gente está falando da denominação e da sede da empresa, o ramo de atividade, o prazo de duração dela, que ele tem início em 2017, mas é indeterminado, o capital social mínimo que a gente está começando de 110 mil, de quem será a administração da empresa, então tem a qualificação da administração, o administrador tem direito a uma retirada a título de prolabore, que geralmente a gente coloca no patamar mínimo aí de um salário mínimo para não ser tão tributado em INSS, e lá no final do ano a gente drena os dividendos como distribuição de lucro que não é tributado. Tem algumas regras aí, você tem um limite máximo de retirada a título de distribuição de lucro para não ser tributado acima desses valores, mas o seu contador pode te orientar melhor ou o advogado que você contrate para te auxiliar. Aqui nós temos a delimitação do ano social, né, do exercício social. Geralmente ele começa 1 de janeiro e vai até 31 de dezembro de cada ano. Aqui nós já colocamos uma regra do que acontece com a empresa em caso de falecimento do sócio. Então, no caso, como é unipessoal a minha empresa, então já tem uma regra aqui que essa empresa ela pode ou não continuar, se ela será extinta. Então, isso é bom que esteja delimitado. As deliberações sociais, as omissões, a gente segue a regra da lei, que é o Código Civil. Nós temos aqui o foro de eleição para discussão de qualquer problema a respeito dessa empresa. Então, a gente está falando aqui da minha cidade. As declarações finais, que eu não sou impedido de administrar a empresa de acordo com a legislação brasileira. E é isso que é o contrato social. Vocês podem notar que não é um contrato social tão extenso, mas ele também não é tão simples. Ele traz alguns regramentos importantes, porque o contrato social serve para tratar de tudo que é relacionado à empresa durante a vigência da empresa, numa eventual falência, no eventual falecimento do sócio. Então é bom que isso esteja no contrato social, e é importante que esse contrato social seja feito por alguém qualificado, bem como o tipo jurídico da empresa, que no caso aqui a gente escolheu o tipo jurídico da empresa individual de responsabilidade limitada, para que você esteja guarnecido tanto de informação quanto de proteção jurídica para eventualidades. Ninguém constitui uma empresa pensando que ela não dará certo, mas muita empresa acaba não dando certo. Então é importante que isso esteja sempre muito bem definido no contrato social. Beleza? Isso aí, galera. Eu mostrei para vocês então, do começo ao fim, como que deve constar no contrato social as cláusulas, o que é importante, o que não é, etc. Do comércio, nesse caso, é ambulante, porque é um beer truck, serve para food truck também. E vocês podem ter um parâmetro de como fazer isso. Eu tenho prometido para vocês um e-book do P51. Então vocês devem estar acompanhando o P51 nas redes sociais, aí, etc. Só que eu estou sem tempo de fazer isso. Eu estou com muito trabalho. A questão da IKEG me está tomando muito tempo meu também, fora o meu trabalho, fora as minhas atividades, né? Ainda tenho meu escritório, tenho o trailer, então assim está bem complicado. Então eu abri um grupo, o link está aqui embaixo, para uma mentoria. Essa mentoria vai ter um custo não muito alto, vai ser um custo relativamente baixo, aí um custo simbólico, como é a questão da IKEG lá, que eu estou cobrando baratinho para fazer o serviço. E vocês podem ter acesso diretamente a mim para esse auxílio. Então quem precisar dos modelos, quem precisar do auxílio para fazer as coisas, eu vou dar uma base de como deve ser feita as coisas, depois eu vou ler esse contrato social para ver se está tudo certinho. Então quem estiver interessado, procura a gente aqui, vocês podem contar com a minha ajuda, que eu estarei à disposição de vocês aqui. Beleza, galera? Muito obrigado por terem nos acompanhado até aqui, curtam nossos vídeos, se inscrevam no canal, aperte o sininho para ficar por dentro das notificações. A gente agradece a audiência de vocês. Grande abraço, tchau, tchau!